Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens simples, provenientes de diversas origens, como pescadores, camponeses e artesãos. Eles abandonaram tudo para seguir seu mestre e testemunharam a ressurreição de Jesus. Chamados a difundir o Evangelho pelo mundo, enfrentaram desafios, perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Suas mortes não foram por causas naturais. Cada uma delas é um testemunho marcante de sua lealdade ao Mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir ao seu semelhante. Curioso sobre o destino dos 12 apóstolos? Se você pensa que tiveram mortes comuns, adianto que está totalmente equivocado. Suas vidas e mortes estão envoltas em mistério, controvérsias e narrativas macabras. Neste vídeo exploraremos todos os detalhes registrados na Bíblia, assim como as informações relatadas pela Igreja e pelos historiadores. Por isso, te convido a se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e assistir a este vídeo até o final. João, o apóstolo amado, é uma figura central e misteriosa nas narrativas bíblicas. Filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago, também apóstolo, sua história é marcada por uma proximidade única com Jesus. Sendo frequentemente descrito como o discípulo a quem Jesus amava, essa relação especial proporcionou a João uma visão única dos eventos e ensinamentos de Jesus. Conhecido por sua sensibilidade espiritual e profundo entendimento, João foi de extrema importância na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Esteve presente em momentos cruciais, como a Transfiguração e a Última Ceia, onde se recostou junto ao Mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel crucial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Foi testemunha da ascensão de Cristo e um elo vital entre os apóstolos. No entanto, o destino de João está envolto em mistério e simbolismo. João sofreu diversas perseguições, principalmente dirigidas pelo imperador Domiciano, por pregar o Evangelho em Éfeso. Segundo a tradição, João foi capturado, torturado e em seguida lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. No entanto, Deus teria milagrosamente preservado sua vida, e ele não sofreu nenhum dano. Diante do milagre, o imperador decretou que fosse desterrado para a ilha de Patmos. Ressalto que não existe nenhum versículo bíblico que confirme ou que possamos usar como referência para afirmar que João foi arrojado em óleo quente antes de ser levado à ilha de Patmos. O que temos neste caso é apenas a tradição dos chamados pais da Igreja afirmando isso, nada mais. Os pais da Igreja, na realidade, eram homens zelosos que construíram a teologia até hoje utilizada pela Igreja. Muitos relatos e detalhes sobre as mortes dos apóstolos foram descritos pelos pais da Igreja e pela doutrina cristã. A seguir, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde recebeu visões apocalípticas que compõem e estão registradas no livro de Apocalipse na Bíblia. Essas revelações destacam sua proximidade espiritual e revelam ensinamentos profundos sobre o futuro. Quanto à sua morte, a tradição cristã relata que João, apesar de várias tentativas de execução por autoridades romanas, teria morrido de causa natural. Segundo o bispo Policrates de Éfeso, atestado por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, o apóstolo João faleceu em Éfeso, na Ásia Menor, no ano 100 depois de Cristo, com cerca de 94 anos de idade. No entanto, conta-se que a tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino. Na maturidade de seus anos, João, envolto na sabedoria adquirida através de décadas de reflexão e serviço, tornou-se um pilar na comunidade cristã. Suas palavras, cheias de profundidade espiritual, guiavam, corrigiam e animavam os fiéis. Sua vivência ao lado de Cristo ressonava amor, fortalecendo as raízes da fé nascente. Tiago, filho de Zebedeu, também desempenhou um papel proeminente entre os apóstolos. Ele estava presente em momentos cruciais da vida de Jesus e foi martirizado por ordem do rei Herodes Agripa I. Após a morte de Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, assumiu um papel de liderança na igreja primitiva. Embora sua história seja menos evidente nos evangelhos, ele também contribuiu para a expansão do evangelho. A vida e a morte dos apóstolos foram marcadas por desafios, sacrifícios e martírios, mas seu legado continua a inspirar os cristãos ao longo dos séculos.
Representando diferentes caminhos de fé e serviço, todos os apóstolos abraçaram o chamado de seguir a Cristo com coragem, amor e fidelidade inabalável. Sua memória nos lembra da importância de viver e testemunhar nossa fé em meio às adversidades, confiando no amor redentor e transformador de Jesus Cristo. A narrativa sobre a morte de Tiago, conhecido como o Menor, é envolta em incerteza devido às escrituras e tradições variadas. No entanto, a maior parte da doutrina cristã concorda que ele foi martirizado por ordem do rei Herodes Agripa I em Jerusalém, sendo decapitado publicamente. Esta cena da decapitação é frequentemente representada em pinturas, esculturas e outros objetos religiosos. Algumas fontes, como o Martírio dos Apóstolos, um livro do primeiro século, sugerem que Tiago foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e apedrejado até a morte. A notícia da morte de Tiago, uma figura proeminente na igreja primitiva, causou grande impacto na comunidade cristã. Sua morte não apenas entristeceu os seguidores de Jesus, mas também destacou as tensões crescentes entre a jovem igreja e as autoridades judaicas e romanas. Este evento foi um momento decisivo que reafirmou o sacrifício e a seriedade da missão cristã. A perda de Tiago gerou um misto de tristeza e determinação entre os apóstolos. Pedro e os outros discípulos fortaleceram sua fé e compromisso com a missão de Jesus, conscientes do perigo iminente. A morte de Tiago serviu como um lembrete doloroso, mas poderoso, de que seguir a Cristo exigiria sacrifícios extremos. No entanto, o martírio de Tiago não foi em vão. Inspirou uma nova onda de evangelização entre os cristãos, levando a igreja a expandir-se para além das fronteiras de Jerusalém e Judéia, alcançando lugares como Samaria e os confins do Império Romano. O sangue dos mártires alimentou a mensagem do Evangelho, encontrando receptividade em corações famintos por esperança e verdade. Enquanto isso, Tiago, o menor, continuou seu ministério de maneira discreta, mas vital. Embora haja poucos detalhes sobre suas atividades posteriores nas Escrituras, a tradição da Igreja sugere que ele desempenhou um papel significativo na disseminação da fé, contribuindo para o crescimento e fortalecimento da comunidade cristã. As vidas dos dois Tiagos, filho de Zebedeu e o menor, tornaram-se fonte de inspiração para os cristãos ao longo dos séculos. Eles representam a diversidade de chamados dentro da Igreja, seja para um papel público e um final dramático, ou para uma contribuição mais silenciosa, mas não menos importante. Ao refletir sobre suas vidas, somos lembrados de que o discipulado pode assumir diversas formas, mas todos os crentes são chamados a viver e testemunhar sua fé com coragem, amor e fidelidade inabalável. Pedro, originalmente chamado de Simão e nascido em Betsaida, na Galileia, era um pescador antes de ser chamado por Jesus para se tornar um pescador de homens. Seu nome foi mudado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando a solidez de sua fé. Ele foi retratado como um discípulo fervoroso, por vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Testemunhou milagres como a caminhada sobre as águas e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve um papel central na última ceia e foi destacado como líder dos apóstolos. Sua negação de Jesus durante a prisão foi um episódio marcante, seguido por um profundo arrependimento e restauração por Jesus após a ressurreição. Pedro viajou pelo vasto território do Império Romano para difundir o Evangelho, estabelecendo-se em Roma, onde liderou a comunidade cristã. Em 64 d.C., Roma foi consumida por um grande incêndio, desencadeando uma perseguição implacável aos cristãos pelo imperador Nero. Pedro foi detido e condenado à morte, supostamente pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo por humildade. Sua crucificação ocorreu no Monte Vaticano, onde hoje está a Basílica de São Pedro, tornando-se um dos primeiros mártires do cristianismo e contribuindo significativamente para sua expansão. A história de Pedro é vista como um testemunho valente e final de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Sua morte e a de outros mártires fortaleceram a fé da comunidade cristã diante da perseguição. A escolha de Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo foi um poderoso testemunho de sua devoção a Cristo, refletindo uma transformação profunda desde seu primeiro encontro com Jesus às margens do Mar da Galileia.
Pedro, o pescador impetuoso transformado em líder da igreja, tornou-se uma fonte de inspiração para os cristãos ao longo dos séculos. Sua trajetória, marcada por erros e triunfos, ressoa como um lembrete do poder transformador da graça e do amor de Deus, mesmo nos corações mais frágeis. A morte de Pedro, atribuída ao imperador Nero, é vista como parte desse testemunho de fé e coragem que continua a inspirar os seguidores de Cristo até hoje. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeu ou Judas, filho de Tiago, embora seja um dos apóstolos menos mencionados na Bíblia, teve uma contribuição significativa e deixou um legado importante. Após a morte de Jesus, continuou desempenhando um papel essencial na disseminação do Evangelho, especialmente nas regiões da Mesopotâmia e Pérsia. Sua importância é evidente em suas epístolas, onde escreveu uma carta breve e poderosa, exortando os crentes a permanecerem firmes na fé e no amor fraternal. Quanto à sua morte, há divergências na tradição cristã. Alguns relatos sugerem que foi martirizado junto com Simão, por apedrejamento, enquanto outros indicam que Judas Tadeu foi assassinado com golpes de machado, uma forma brutal de execução naquela época. Independentemente dos detalhes específicos, sua morte é vista como um testemunho de sua dedicação e fidelidade a Cristo. Judas é venerado como um dos santos patronos das causas perdidas e desesperadas, simbolizando a esperança que persiste mesmo nas situações mais difíceis. André, irmão de Simão Pedro, embora frequentemente na sombra de outros apóstolos mais proeminentes, compartilhou uma proximidade especial com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo. Ele é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, tornando-se instrumento na manifestação do poder divino. Sua importância é evidente na lista dos 12 apóstolos, onde é consistentemente mencionado entre os primeiros. Após a morte de Jesus, André continuou a propagar o cristianismo primitivo em sua viagem missionária por diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grã-Bretanha, onde tradicionalmente é considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Quanto à sua morte, a tradição cristã sugere que enfrentou o martírio por crucificação em Patras, Grécia. Antes de ser crucificado, André teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. O apóstolo Filipe, nascido em Betsaida, mesma cidade de Pedro e André, foi chamado por Jesus para segui-lo. Nos evangelhos, é frequentemente mencionado como Filipe de Betsaida, destacando sua origem e diferenciando-o de outros com o mesmo nome. Ele é associado a episódios significativos na narrativa bíblica, como quando Jesus o desafiou a resolver a questão de alimentar a multidão. A resposta de Filipe revela a perspectiva humana diante de desafios aparentemente insuperáveis, mas Jesus realiza um milagre, alimentando milhares com poucos recursos. Após a morte de Jesus, Filipe continuou a desempenhar um papel crucial na propagação do Evangelho. Sua viagem missionária o levou a várias regiões, incluindo Samaria, onde realizou milagres e batizou muitos em nome de Jesus. Pouco se sabe sobre sua morte, com relatos baseados principalmente em tradições da igreja. Alguns dizem que ele foi crucificado e apedrejado em Hierápolis, na Ásia Menor, durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Domiciano. Simão, conhecido como Simão o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Pouco se sabe sobre sua vida antes de seu encontro com Jesus, mas sua designação como Zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes, conhecidos por seu fervor nacionalista pela independência de Israel. Os detalhes sobre sua morte são escassos nas Escrituras, mas a tradição diz que ele foi brutalmente torturado e desmembrado. O apóstolo Bartolomeu empreendeu uma jornada missionária pela Índia, onde teve êxito em converter muitas pessoas ao cristianismo. Isso chamou a atenção do rei Astiages, um pagão furioso com a pregação de Bartolomeu, que ordenou sua prisão e execução. As informações sobre a morte de Bartolomeu são escassas na história, e a tradição cristã oferece narrativas variadas. Uma delas relata que ele foi decapitado como mártir, enquanto a tradição cristã ortodoxa conta que ele foi esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo, por se recusar a renunciar à sua fé em Cristo. Mateus,
O apóstolo e evangelista, antes de seu chamado por Jesus, era conhecido como Levi, um cobrador de impostos em Cafarnaum. Sua vida mudou drasticamente quando Jesus o chamou para segui-lo. Sua contribuição mais significativa foi o registro escrito de seu testemunho em forma de evangelho, que se tornou parte fundamental do Novo Testamento. Tradições cristãs antigas sugerem que Mateus continuou a pregar o evangelho após a ascensão de Jesus, viajando para várias regiões, incluindo Etiópia e a atual Irã. Sua morte, segundo a tradição mais difundida, ocorreu na cidade de Nadab, na Etiópia, onde foi martirizado por espada. Tomé, também conhecido como Dídimo ou Tomé, o gêmeo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Originalmente um pescador na Galileia, Tomé ganhou destaque nos evangelhos por sua sinceridade e às vezes por sua hesitação em acreditar em eventos extraordinários. Após a morte de Jesus, expressou dúvidas sobre a ressurreição, declarando que só acreditaria ao tocar as feridas de Jesus. O encontro subsequente de Tomé com Jesus, onde é convidado a tocar as feridas, culmina em sua confissão de fé proclamando "Meu Senhor e meu Deus". As informações sobre sua vida posterior são limitadas, mas as tradições cristãs sugerem que se envolveu em missões na Índia, onde foi martirizado por lanças em Chennai após uma bem-sucedida missão de evangelização. Judas Iscariotes é conhecido por sua traição a Jesus, um evento marcante nos evangelhos. Originário de Queriote, recebeu o sobrenome Iscariotes para distingui-lo de outros com o mesmo nome. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar discípulo de Jesus, mas sua escolha como um dos 12 apóstolos indica que inicialmente compartilhava o propósito comum dos seguidores de Cristo. O trágico momento ocorreu durante a última ceia, quando Satanás o influenciou a trair Jesus por 30 moedas de prata. As motivações por trás da traição de Judas são especulativas, envolvendo desilusões, expectativas não atendidas ou até mesmo influências malignas. Após a traição, Judas tentou devolver o dinheiro, mas atormentado pelo remorso, acabou se enforcando em um campo conhecido como Campo de Sangue, adquirido com as moedas devolvidas. Sua morte é considerada um lembrete da seriedade da traição e da tensão entre o livre-arbítrio humano e o plano divino. Relatada nos Evangelhos de Mateus e nos Atos dos Apóstolos, sua história destaca o profundo remorso e desespero, transformando-se em um lembrete solene das consequências da traição e do peso do arrependimento, não acompanhado de esperança e perdão. Gostaria de receber seu feedback nos comentários para saber se este conteúdo foi útil para você. Se gostou, por favor, considere se inscrever no canal, deixar seu like e escolher um dos vídeos relacionados para continuar assistindo. Juntos, podemos compartilhar conhecimento e expandir nossa compreensão. Agradeço por estar aqui e que a luz guie seu caminho até a próxima vez.